Boa tarde, prezado ouvinte. Quero contar para vocês a história de um livro estranho, sua origem e sua influência. Um histórico. Aproximadamente 3.500 anos começou a ser escrito um livro extraordinário. Ele foi elaborado durante 1.500 anos. Entre os seus 40 autores se acha reis, estadistas, médicos, pastores, profetas, exatores, pescadores e prisioneiros. Seus 66 livros tratam de legislação, poesia, profecia, etnologia, medicina, economia e ciências sociais. Este livro chegou até nós intacto. Era extremamente o cuidado dos copistas e hoje está publicado em mais de 1.300 línguas. Qual a origem desse livro? É de origem divina. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda palavra é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a correção, para que o servo de Deus seja preparado e educado na justiça de Deus. As provas de que foi produzido pela vontade de Deus nós encontramos em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus para a nossa correção, para o nosso ensino. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. E diz assim a palavra do Senhor: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A doutrina, as provas de que a sua procedência é divina. Nós encontramos a doutrina de um Deus pessoal, de amor e de justiça. A doutrina do homem como ser pessoal, moral e livre. A doutrina também da salvação em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pureza de sua ética, Salmo 89, versículo 14, Isaías 1 e 16, 17, nós encontramos nesse livro também sobre a pureza divina. A unidade desse livro e a consistência desse livro, de seus ensinos também, e o cumprimento das profecias e o testemunho do Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, nós encontramos na palavra do Senhor a respeito desse testemunho dado pelo Espírito Santo de Deus para a igreja. Romanos 8, versículo 16. Gostaria que você pudesse acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós encontramos dentro dessa origem, nós encontramos as influências também desse livro, os seus benefícios e os resultados às comunidades e nações. Ele regenera os mais inveterados criminosos. É o cadinho sobre o qual se despedaçam as críticas mais demolidoras. O equívoco de Voltaire, afirmado que a Bíblia seria morta, decidirá também o nosso destino. Esse texto está em João 5,39. Essa palavra do Senhor nos mostra que esse livro, ele nos dá essa segurança, porque nós realmente somos filhos de Deus, né? João 5,39, a palavra do Senhor nos mostra que esse livro foi exatamente escrito para que nós pudéssemos caminhar por ele. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essa influência do livro sagrado, a palavra de Deus, é exatamente para que nós possamos examinar as Escrituras e cuidar de termos nela vida eterna.
João também no capítulo 12, versículo 48, nós encontramos também relatos, aqui deixados no ensino de Jesus a respeito também desta palavra. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, 48, diz: quem me rejeita não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Essa história desse livro tão estranho, na sua origem e influência, com esse histórico maravilhoso, dentro dessa origem maravilhosa e a influência maravilhosa, nos leva a crermos que ela é a palavra de Deus deixada para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação. Esse é o livro religioso mais importante. Esse é o livro que nós precisamos ler e examinarmos todos os dias, para que nós possamos conhecer a história da redenção, a história de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Nós podemos ver na história das religiões que as religiões se apercebem de que não são poucos os fundadores delas, e muitos são os ensinos que são registrados em livros, mas o principal ensino está registrado nesse livro sagrado. Conquanto muitas dessas obras apresentam interesses históricos e valor literário, não conseguem empolgar a atenção de todo mundo civilizado. Mas há um livro que suscita o interesse de toda a humanidade, a saber, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, é o livro sagrado, a palavra de Deus. É um livro que tem vida em si mesmo, são palavras de vida que ela transmite, que ela contém. Frequentemente as Escrituras Sagradas são intituladas como palavra de vida. Em Filipenses 2,16, o apóstolo Paulo diz que ela é vida, ela é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. Lá em Hebreus, no capítulo 4, nós encontramos também o escritor aos Hebreus fazendo menção a respeito dessa palavra de Deus, dizendo que esta é a palavra de Deus para nossas vidas. Ela é viva e eficaz para nossas vidas. É interessante que tanto os autores do Novo como do Velho Testamento falam a respeito da veracidade da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, desse conteúdo da palavra de Deus para nossas vidas, e todos mostram essa vivacidade, essa vivência da palavra. Ela é viva e ela nos encoraja a continuarmos buscando a Deus. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mas também a palavra viva de Deus, ela é vida, vida para aqueles que querem ter vida na palavra. Eu gostaria de falar com vocês a respeito dessa vida na palavra. Embora preocupados com os problemas da vida, os sábios nem sequer chegaram a definir com precisão o que seja a vida, dentro da filosofia, dentro da própria teologia. Nós encontramos muitas definições a respeito da vida, mas a única definição que nos leva a realmente entender o significado da vida está na palavra de Deus. Nós temos na filosofia, nós temos Aristóteles, que fala que a vida é o conjunto das operações de nutrição, crescimento, destruição, cuja causa é um princípio que tem o seu fim em si próprio. Bainville é um duplo movimento de posição e composição ao mesmo tempo, geral e contínuo. Essa é a definição de Bainville. Comte, ele diz o seguinte, que a ideia de vida supõe constantemente a correlação necessária entre dois elementos indispensáveis, um organismo apropriado e um meio conveniente.
Spencer diz o seguinte na sua definição: mais ampla e completa da vida será a adaptação contínua das relações internas com das relações externas. Mas a Escritura Sagrada nos apresenta a vida em o seu verdadeiro sentido, a vida eterna. Seu conteúdo é sempre atual, adapta-se a todas as situações e condições de nossa existência e revela-nos como o homem surgiu e o seu final é glorioso destino. Todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que foram amados por Deus, como a palavra de Deus diz que Ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses que foram alcançados por esta graça, eles terão o seu final glorioso e o seu destino glorioso. Os seus ensinos nunca se tornam antiquados, né? Os ensinos da palavra de Deus nunca se tornam antiquados ou antigos, nunca caducam. Os livros científicos correspondem, carecem de revisões frequentes, são abandonados, são substituídos por outros. A Bíblia, conquanto trata dos mais sérios assuntos, como divindade, eternidade, vida, morte, bem ou mal, justiça e injustiça inalterável. O reino de Deus, o relato da palavra de Deus em Gênesis não pode ser contestado pela ciência. Desde o princípio, esses relatos foram colocados com o propósito de manifestar todo o nosso entendimento a respeito da palavra de Deus, que ela é palavra de vida, que nós temos vida na palavra de Deus. Lá em João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A Escritura Sagrada é indubitavelmente melhor do que os agnósticos, do que os ateus, e que eles podem examiná-la, podem verificar, para que eles possam embasar as suas filosofias. Mas a Sagrada Escritura é indestrutível. Nenhum agnóstico, nenhum ateu conseguirá eliminar a subsistência. Ela subsiste a todos os embates, né? Muitos escritores no passado os seus livros foram rejeitados, né? Foram tirados de circulação. Mas a palavra de Deus, ela subsiste, ela continua sendo a palavra de Deus e vencendo todos os embates, vencendo todos os séculos, né? Todos os períodos da história, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela discerne as intenções do coração. A palavra em Hebreus 4:12 diz que ela é a palavra de Deus e ela nos discerne. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Esta palavra, que discerne o coração e as intenções do coração, nos revela o nosso íntimo tal como somos. Essa palavra também ela produz crescimento espiritual. O crescimento é uma das características do ser vivo. Nós encontramos dentro das ciências, dentro dos estudos científicos a respeito da vida, e todas as vezes que nós encontramos a respeito da vida que fala sobre a vida do ser humano, a vida das espécies, é necessário que haja crescimento para que essa espécie possa ser realmente uma espécie produtiva, uma espécie que venha trazer benefícios para a população no seu sentido geral. Nós encontramos no livro de Atos, capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim, Atos 6, versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra produz crescimento espiritual. O crescimento é uma das características do ser vivo. E a palavra de Deus produz esse crescimento na vida dos seus filhos. Lá no capítulo 19 de Atos,
nós encontramos também a partir do versículo 19 ao 20, essa palavra dizendo também a respeito de que também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Também, em terceiro e último lugar, a palavra de Deus nos traz a vida eterna, renovando o nosso espírito. Renovando o nosso espírito. A palavra de Deus, ela nos traz renovação. O escritor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios a respeito da família, a respeito da igreja, lá em Éfeso, o apóstolo Paulo, ele mostra que é necessário que nós tenhamos nosso espírito renovado, para que a gente possa vivenciar o crescimento na palavra de Deus para a vida eterna. Efésios capítulo 4, versículos 21 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Esse texto da palavra de Deus de Efésios 4 mostra que nós devemos ler e buscar a palavra de Deus para nossas vidas, para que nós possamos nos renovarmos no nosso entendimento de quem é Deus. Mas também essa palavra nos transforma à semelhança de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, lá no capítulo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo também, ele mostra que essa palavra, ela nos transforma. Essa palavra de Deus, ela nos transforma. Capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, como pelo Senhor o Espírito. É interessante que o apóstolo Paulo, ele entendia que nós só vamos sendo transformados de glória em glória a partir dessa transformação que a palavra de Deus nos faz, para que nós nos assemelhamos a Cristo. E em último lugar, conduzindo-nos à vida perfeita em Jesus Cristo. Essa palavra nos conduz. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele é o bom pastor. Ele veio dando a sua vida por nós, para que nós hoje pudéssemos apresentar diante dele. E a palavra diz que o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quem quiser encontrar na palavra viva, eterna, a vida eterna, precisa buscar a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, a palavra do Senhor nos mostra exatamente que é necessário que nós busquemos esta vida na palavra de Deus. Apocalipse 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser, encontrará na palavra viva a vida eterna. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele, um certo dia, ele estava indo para Jerusalém, a festa, e quando ele, no último dia da festa, ele apresenta ao povo, dizendo: quem quiser, beba da água da vida. Ele faz esse discurso mostrando a sua vida como sendo ele a própria água da vida. Nós encontramos também a história da mulher samaritana, né? Quando ela disse
quando a mulher samaritana é encontrada por Jesus ali no poço de Jacó, e ele pede água àquela mulher, e ela diz: Senhor, não tenho como tirar. Ele disse: se tu realmente me der desta água, eu te darei da água da vida. A água, e você nunca mais terá sede. É necessário, meus queridos irmãos e ouvintes, que nós busquemos essa palavra de Deus que transforma nossas vidas, para que nós tenhamos vida eterna. Assim como ele fez a transformação na vida daquela mulher samaritana, ele pode fazer também nas nossas vidas. Quem quiser, beba da água da vida. Quem quiser, busque na palavra de Deus. Esse é o livro mais importante para nossas vidas. É a palavra de Deus. Nós temos todo o histórico, toda a sua origem, toda a sua influência, nós encontramos dentro da própria palavra de Deus, confirmação de que ela foi escrita com esse objetivo, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A vida está na palavra de Deus, em Deus. A vida do cristão está em Deus. Através da sua palavra nós encontramos essa fonte de regozijo e de transformação. Nem a ciência, nem a filosofia, nem as maiores convenções que nós encontramos a respeito do ser humano pode nos levar a ter vida eterna. Nem as maiores convicções, as melhores convicções, mas a palavra de Deus, ela nos traz vida. Através da palavra de Deus que nós vamos nos assemelhando a Cristo. E ele diz: o ladrão vem somente matar e roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu lembro do profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3, quando ele conclama o povo dizendo: conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Portanto, meu prezado ouvinte, é necessário que você e eu, que nós busquemos na palavra de Deus todo entendimento para o nosso crescimento, para que tenhamos vida eterna, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor tem permitido que nós transmitamos essa palavra, para que outros venham ouvir, venham ser despertados através da palavra do Senhor. Ela é vida para a nossa vida. Ela que nos dá vida e nos transforma, para que sejamos como Cristo Jesus, como Filho de Deus, inculpáveis diante de uma geração perdida. Nos abençoe, nos ajude, abençoe cada um dos nossos ouvintes, esteja preparando a vida de cada um deles para que possa entender a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.